Eu confesso que eu estava muito tranquilo em casa, porque quem estaria ministrando esta noite é a pastora Sônia e outra pessoa dirigindo o culto, então a gente fica mais tranquilo quando você não tem nenhuma função, não é assim, irmão Isaías? Aí de repente, a palavra diz, né, Júlia, que o planejar é do homem, o executar é de Deus. Aí falei, bom, e por isso que eu sempre digo, esses dias falei aqui no altar de manhã, falava, pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu falava aqui no altar, esteja sempre preparado, porque nós nunca sabemos quando Deus quer nos usar. E a Júlia falou isso hoje de novo, e é verdade. Então nós que caminhamos com o Senhor, que temos a oportunidade de ouvir a palavra dEle, aquilo que o Senhor coloca em nosso coração, que Ele nos ensina, a gente tem que sempre estar preparado para levar a porta da igreja para fora, dentro da igreja, ou quem já ministra a palavra, está sempre preparado, porque você nunca sabe quando Deus vai te chamar, irmão Isaías. Você pode estar tranquilo aqui e falar, vem para cá, vem dirigir o culto, vem aqui pregar a palavra. Mas eu louvo a Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus coloca em nosso coração através das orações. Então feche teus olhos um instante e ore pela palavra, ore pela minha vida. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na tua casa, poder, Senhor, compartilhar com o teu povo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Nós sabemos que, não que sejamos capazes de nós mesmos, mas toda a capacidade vem de Ti. Então, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, os meus lábios, a minha boca neste momento, e que só profira palavras, ó Pai, que seja do Teu querer, e sejam palavras de edificação, meu Pai, para a vida do Teu povo, que sejam palavras que possam restaurar, que possam edificar, e para que em tudo, meu Deus, o Teu nome seja glorificado. Então eu declaro, ó Pai, a minha dependência total do Senhor, e nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, queria começar fazendo uma pergunta. Eu já ministrei sobre esse tema, e queria que você guardasse no seu coração, que é o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem um poder tão grande, e às vezes nós não nos damos conta disso, ou às vezes nós estamos caminhando há tanto tempo na igreja, e esquecemos das coisas básicas, as coisas que nós aprendemos lá atrás, e esquecemos quando nós deixamos de praticar. E o que nós nunca podemos esquecer é do que Jesus fez por nós, do que Ele veio fazer aqui na terra, e do poder que tem o nome dEle. E o poder que tem no nome dEle transferido para mim e para você. Então diga para o teu irmão assim, o poder do nome de Jesus. Você crê nisso? Pergunta para ele, você crê no poder do nome de Jesus? Pergunta para o seu irmão. Nós precisamos crer, irmãos, porque já foi orado aqui nesta noite, que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Muitas vezes a gente não vê milagres, porque nós não estamos preparados para aquilo. O povo às vezes está tão frio, desacreditado, que parece que nós estamos brincando de faz de conta, e não mudou nada. O que mudou às vezes é a nossa fé, a nossa crença, a nossa prática da palavra de Deus. Então, irmãos, pare para pensar um instante. A palavra diz que nesse mundo tereis aflições. Quais têm sido as vossas lutas, as vossas adversidades? Nós tivemos um testemunho tremendo, e a Júlia falando aqui do que ela passou. E será que é só com ela? Será que só ela que tem tido luta? Qual de nós aqui não tem algum problema? Às vezes não é diretamente com você, mas às vezes é com um familiar seu, e que afeta diretamente a sua vida. Então quais têm sido as nossas lutas e adversidades? Ei, irmão, nós temos praticado a palavra de Deus? Nós temos orado ao Senhor? Nós temos pedido para o Senhor estar conosco? O que nós temos pedido para o Senhor? Como nós temos orado ao Senhor? Então, existe uma série de questionamentos que nós cristãos precisamos fazer quando as coisas não acontecem. Porque nós precisamos, às vezes, irmãos, voltar à base, à raiz
da palavra de Deus. Abra comigo então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E diante disso eu queria dizer o seguinte: nós vamos refletir um pouco sobre praticar a palavra. E nesse praticar a palavra, nós vamos ver o poder que tem então de usar o nome de Jesus. E usar o nome de Jesus é uma prática que nós devemos ter daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E aí então aqui em Mateus diz assim, irmãos, Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, e assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Até aqui. Então, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, aquilo que o Senhor nos ensina, de Gênesis a Apocalipse. Aí a palavra continua dizendo, as minhas palavras, e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Quem que é o homem prudente? O que é ser prudente? Ser prudente é você agir de maneira sensata, ser ponderado, ser calmo. É você agir de uma maneira cautelosa, evitando algum problema. E olha o que a palavra diz, ela diz que esse homem, então, que escuta a palavra de Deus e pratica, ele compara com aquela pessoa que constrói a casa num terreno firme, sólido. E quando você constrói num lugar firme, sólido e de uma maneira certa, pode acontecer o que for, vir vento, aqui diz, pode vir chuva, correr rio, soprar ventos, combater aquela casa, e ela não caiu. Agora, se você faz o contrário, ou constrói de qualquer maneira, o que acontece? Cai. Então, olha que interessante. Então, a palavra, um dos segredos para a nossa caminhada cristã, porque aquele que está de pé, irmãos, a palavra diz que cuide-se para que não caia. Então nós precisamos sempre estar preparados para enfrentar o problema, enfrentar o dia mal, porque o dia mal vai vir para todo mundo. E quando o dia mal vem, como é que nós agimos? Nós temos escutado a palavra e praticado, porque se nós estamos escutando e não estamos praticando, nós estamos perdendo tempo na caminhada com o Senhor. E aí sabe o que é pior? Muitas vezes estamos envergonhando o nome do Senhor. E às vezes é erro nosso por não estar praticando. Então, irmãos, a palavra, ela diz, nos dá muito ensinamento. Se ela fala, não roube mais. Não minta mais. Ei, irmãos, se a palavra fala para você, não trapacear, não trapaceie. Não fazer nada de mal, caluniar, murmurar. A palavra nos ensina a não fazer isso. Se nós estamos fazendo, nós estamos ouvindo a palavra, mas não estamos escutando, não estamos praticando. E não é só o não fazer, mas é o fazer também, que a palavra diz, ela nos ensina a amar, a perdoar, a evangelizar, e tantas outras coisas. É uma infinidade de coisas para não fazer, mas uma infinidade de coisas para fazer. E aí a palavra diz então, que aquele que escuta e pratica, é prudente. E se nós aprendemos e não praticamos, nós estamos falhando em algum momento. E na maioria das vezes, irmão, diante das nossas lutas, dos nossos problemas, dessas aflições que nós passamos, nós recorremos, irmãos, a tudo. Pedimos conselhos a todos. E esquecemos daquilo que é essencial para a nossa vida e que é buscar em primeiro lugar, que é quem?
a Deus, através de Jesus Cristo. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. E o problema não é faltar conhecimento, às vezes pior do que faltar conhecimento é você ter conhecimento e não praticar, porque o dia mau levanta, o dia mau levanta. Em João capítulo 14, versículo 6, marque aqui onde nós estamos, que nós vamos voltar aqui depois. Lá em João capítulo 14, versículo 6, a palavra diz, irmãos, aleluia. Então nós esquecemos, às vezes, pedimos ajuda para todos e para tudo, esquecemos de ir até Deus, através de Jesus. E por que através de Jesus? Porque é a palavra dele que diz, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então entenda, irmãos. Primeiro, então nós vimos que nós precisamos ouvir a palavra, assimilar a palavra, ouvir. Vem do lado de você, estar ouvindo, processando aquilo. Mas quando você processa e pratica, esse é o escutar. Por isso que lá no texto fala, aquele que escuta, que é o praticar. Então, uma vez que nós temos que praticar a palavra, nós vamos entender um pouco agora como que vamos praticar a palavra usando o nome de Jesus. Por que nós oramos, nós como cristãos, todas as orações que nós fazemos, nós iniciamos ou finalizamos falando o quê? Em nome de Jesus. Pai, cura aquela pessoa em nome de Jesus. Manifeste o teu poder, e assim você faz lá a oração, em nome de Jesus. E por que fazemos isso? Nós podemos falar, manifeste o teu poder em nome de Deus, mas não é que a palavra ensina. Para chegar até Deus, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então nós temos que orar, sim, mas orar para Deus através de Jesus. Por isso que sempre declaramos em nome de Jesus. Amém? E continuando, irmãos, Mateus 28, 18. Mas como assim? Por que orar usando o nome de Jesus? Porque é o princípio da nossa oração. Mateus 28, 18, diz assim: e chegando a Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está aqui falando com os seus discípulos. E nós, enquanto seguidores de Jesus, nós também somos discípulos de Jesus. E se somos discípulos de Jesus, nós vamos entender que o Senhor, Ele vem, e todo o poder no céu e na terra é dado para Ele. E quando todo esse poder é dado para Jesus, quando Ele sai deste mundo e vai para o Pai, Ele transfere essa autoridade para mim e para você. Diga assim, amém. Diga para o teu irmão assim: você tem autoridade em nome de Jesus. Você entende isso? Nós precisamos entender, irmãos, enquanto cristãos, para nossa oração não ser simplesmente automática. Estou orando assim, 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 em nome de Jesus. Mas por que isso? Você não tem que usar o nome de Jesus em vão, mas você tem o poder e a autoridade para isso. O que nós estamos entendendo nessa noite é exatamente isso. Para que a gente saia com esse poder. Mas um poder transferido por Jesus. E tem regra para isso. João 14, 12. Vá lá comigo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Quando você estiver usando esse poder que Jesus lhe dá, você está praticando a palavra. Você está sendo prudente na sua caminhada. Você está construindo a sua casa num terreno sólido,
firme. A palavra de João 14, 12 assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, aquele que crê em... Quem que está falando? Jesus. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Então, neste momento, Jesus, ele transfere a autoridade para cada um de nós. Desde que a gente creia nele, ande segundo a sua vontade, pratique a sua palavra, esse poder nos é dado. E a gente mantenha em oração com o Senhor. E tem mais. João 16, 23, continua aí. João 16, 23, a parte B do versículo 23. Diz assim, irmãos: na verdade vos digo que tudo, diga assim, tudo. Diga de novo, tudo. O Senhor não limita. Jesus tinha poder limitado aqui na terra, sim ou não? Não tinha. Quando nós caminhamos com o Senhor, você passa pelas águas, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa pelas águas, você é batizado, você caminha com o Senhor, pratica a palavra dele, tem comunhão com ele, ora com ele, tem essa relação com o Senhor, esse poder é dado. Você, se alguém pedir oração, você precisa orar, se há uma enfermidade, você tem autoridade. Claro que desde que isso esteja dentro dos planos de Deus. Então, a vontade tem que estar de acordo com o plano de Deus, mas nós temos autoridade para isso, porque é uma autoridade dada pelo Senhor. Então João aí diz: na verdade vos digo que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á te dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Irmãos, quando nós oramos através do nome de Jesus, as coisas acontecem para que o nome do nosso Deus seja glorificado, exaltado. Mas nós precisamos crer nisso, nós precisamos confiar totalmente nisso, praticar a palavra desta forma, entendendo exatamente a essência daquilo que a igreja nos passa, através da sua palavra. Por isso que nós falamos que a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um manual para a nossa vida. Só que se nós lermos, entendemos isso, lá em Hebreus diz, irmãos, o que fala em Hebreus 4,12? Que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, se a gente ler de qualquer maneira, se a gente não entender o que ela nos ensina, vai passar de meras letras. Então nós precisamos entender isso aqui, assimilar e praticar com fé. Que a palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter essa fé viva dentro de nós, porque quando você tem essa fé viva, você lê a palavra, você pede discernimento para o Espírito Santo, você ora, entendendo essa regra que o Senhor fala, que vamos chegar, a nossa oração vai chegar a Deus através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e as coisas têm que acontecer, é preciso acontecer. Agora nós precisamos ter a nossa vida no altar do Senhor, consertada com o Senhor, acertada com o Senhor. João 16, 23. Agora, vá lá em 1 João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. Diz assim, olha que interessante, irmãos. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se pecar,
Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que a palavra nos ensina. Quando você, não sei se alguém já contratou um advogado, mas o advogado está para defender o quê? A sua causa. E quando fala, se Jesus, ele é o nosso advogado para nos defender no pecado, quando você erra, mas não é só quando você erra, imagine quando você está fazendo algum pedido para interceder diante de alguma situação. Quando você contrata um advogado, às vezes você contrata para te defender algum problema, mas às vezes você contrata um advogado para reivindicar alguma causa em seu favor, não é assim? Então a própria palavra fala que nós temos esse Jesus que é quem vai à nossa frente como advogado, defendendo as nossas causas diante de Deus. Ele nos defende, Ele cuida de nós. Então é importante, irmãos, nós entendemos esse poder que nós temos através do nome de Jesus. Mas o que significa isso? Entende, irmãos? Nós temos de um lado Jesus Cristo. Aliás, nós temos de um lado o homem. De um outro lado, Deus. Imagine, vou pegar duas cadeiras aqui só para a gente entender um pouco melhor. Imagine assim, nós temos aqui o homem. Nós temos aqui Deus. O que a palavra nos ensina? Que Jesus, ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Entre o homem e Deus, existe um abismo. Mas, como que liga esse abismo então? Exatamente com Jesus. Está ligado. Ele é esse caminho que liga nós a Deus. E nós temos total liberdade, hoje em dia, para chegar a Deus, através de Jesus Cristo. Que no passado não era assim. No passado apenas os profetas, que tinham a permissão de levar as causas a Deus. Então, se hoje nós temos essa liberdade de chegar a Deus, por que não chegamos? Nós temos que alcançar, mas usando e sabendo o caminho correto. E o caminho correto para nós é Jesus Cristo. E é por isso que a palavra fala, irmãos, que Jesus, lá em João 6,35, não precisa abrir, ele fala que ele é o pão da vida. Ele fala em João 8,12 que ele é a luz do mundo. Luz do mundo, pão da vida. Olha a grandiosidade que é Jesus na nossa vida, quando nós reconhecemos que realmente o que ele pode fazer por cada um de nós. E olha o poder e a autoridade que nós temos quando nós reconhecemos isso, entendemos isso e oramos pedindo para que as coisas aconteçam através do nome de Jesus. E a autoridade que o Senhor nos deu. Através da palavra de Deus nós precisamos entender isso completamente. João 14:12, volte lá comigo no começo, onde nós iniciamos. João 14, lá em Mateus, né? Mateus 7. Mas João 14:12, como nós vimos, todo o poder que Jesus tinha, ele nos transferiu. Então, se nós cremos verdadeiramente nesse poder que nós temos, maravilhas irão acontecer em nossas vidas. Mas é de qualquer maneira? Não. Então simplesmente é sair falando tudo em nome de Jesus? Não. E quero frisar isso para a gente não entender que a gente simplesmente sai falando o nome de Jesus e sai acontecendo como se fosse um passe de mágica. E não é isso que a palavra ensina. Para que a gente tenha esse poder para usar o nome de Jesus, lá em João, guarde onde você está, irmãos, só um versículo que eu lembrei aqui, depois a gente volta aí. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, vai falar da eficácia da oração. A eficácia é a força de produzir algum efeito, alguma coisa. Então, olha, para que a gente possa ter esse poder, então nós temos um caminho a seguir: aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador.
passar pelas águas para que o nosso pecado fique para trás, para que a gente seja um novo homem. Poder se assentar à mesa com o Senhor para ter parte com Ele, renovar a aliança, ter comunhão com o Senhor, e ter uma vida no altar, e vida no altar é uma vida em oração, porque sem oração, irmãos, nós não conseguimos nada, porque a oração é o único canal que nos liga a Deus, através de Jesus, é o único canal, e a palavra ensina isso, a eficácia da oração, 1 de João capítulo 5, versículo 14, e é esta a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Então, quando a gente fala do poder no nome de Jesus, que nós, enquanto cristãos, temos, existe regras para que você possa alcançar isso. E a regra é ter uma vida no altar de Deus. A regra é caminhar segundo a vontade de Deus. A regra é praticar a palavra de Deus, que é o que nós lemos lá no começo. A regra é praticar a palavra de Deus. E quando você está fazendo essa questão do caminhar com Jesus, usar o nome de Jesus, entendendo essa questão da oração, nós estamos praticando a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não tem conseguido as coisas, os resultados, através das nossas orações, porque nós confiamos muito na força do nosso braço, e nós esquecemos do que Deus faz para nós. Lá em Deuteronômio fala muito isso, não precisa abrir mão, eu vou só ler para você, lá em Deuteronômio capítulo 8, 17, vou ler no 14, diz assim: se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Terra do Egito, conhecido como a terra da escravidão para o povo de Deus. 17, e digas o teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu tal poder. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Neste dia no passado, pode servir e serve para os dias de hoje. Não mudou nada. Então nós precisamos, irmãos, entender que quando as coisas acontecem, não é pela força do nosso braço, mas quando nós oramos e usamos o nome de Jesus, esse poder que vem do alto, é a gente não elevar o nosso coração achando que é de nós, mas sabendo que é do Senhor. É o Senhor e somente Ele que é o socorro bem presente na angústia. É o Senhor e somente Ele que é quem está sempre de braços abertos no momentos mais difíceis da nossa vida. Ainda que a gente erre, que a gente peque, que a gente tropece, Ele nunca nos abandona. Ele sempre está de braços abertos para nos acolher. Mas nós precisamos, irmãos, aprender a ouvir a palavra de Deus e praticar. É levantar um problema e não sair mendigando para qualquer situação. Mas é primeiro, a palavra de Deus diz que primeiro devemos buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus não é você ficar vivendo na igreja 24 horas, não é isso. Você tem uma vida, mas é não tirar Deus na sua vida às 24 horas. Mas é você, qualquer situação, seja na vitória, seja num projeto, ou seja num problema, é você poder olhar para o alto e pedir para que o Senhor abençoe o teu plano. Você ora e peça para que Ele te acompanhe. É levantar de manhã e a primeira coisa que se faz quando abre o olho, orar. Quando vai repousar, a última coisa que vai fazer é orar agradecendo. É colocar o Senhor no primeiro lugar. É quando tem um problema, tem uma aflição, tem uma luta, há algum problema você falar com o seu marido, com a sua esposa, com o noivo, com um problema, com um conhecido, com um amigo? Não, não há nenhum problema. Mas por que fazer tudo isso e deixar Deus para último? Se Ele fala que primeiro devemos buscar Ele, apresentar Ele, orar a Ele, através de Jesus, que é o nosso advogado, que é quem nos defende, que é quem nos orienta, que é o pão da vida,
que é a luz do mundo, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, que vive e reina no meio de nós através do Espírito Santo, que disse que ele ia para o Pai, mas o Espírito Santo ficaria. O Espírito Santo Consolador, e Consolador por quê? Porque é Ele que nos consola nos dias mais difíceis. Mas nós temos que crer que essa palavra tem poder, que o nome de Jesus tem poder. É crer que se um problema há, você tem que olhar para a palavra diz assim, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes apresenta as vossas petições diante de Deus, em súplica, oração e ação de graças. Porque quando você ora, apresenta a Deus os problemas, que é através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você já faz isso em súplica, em oração, porque é o único canal que liga a Deus, mas já faz também agradecendo, porque diz que quando você já agradece, você está confiando e sabendo que vai agir segundo a vontade de Deus. Aleluia! E se nós não cremos nisso, é em vão orar. Se nós ajoelharmos, orar, falar assim, agora vamos esperar que Deus vai agir. Não, irmãos. Então nem dobre o joelho para orar. Dobrou o joelho, vai apresentar uma causa em nome de Jesus para Deus, já agradece, porque creia que o Senhor vai agir, segundo a vontade dEle. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Mas não eleve o seu coração, achando que quando os resultados vierem, foi pela força do teu braço. Mateus 7. Voltando lá onde nós começamos. Entenda, irmãos. Usar o nome de Jesus, não de qualquer maneira. A palavra diz que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Mas ter a autoridade de usar o nome de Jesus nas suas orações, crendo que as coisas vão acontecer, chamar a existência das coisas que não são como se fosse, a palavra que nos orienta. Quando nós fazemos essas coisas, há um poder tão grande na nossa vida, as coisas mudam tanto, é como se nós tivéssemos, imagina você, ter um pagamento tremendo para fazer aí, e você ter um cheque em branco na sua mão. É como se você tivesse essa autoridade, ter um cheque em branco, de poder ir lá, pagar a sua dívida. Como assim? Quero dizer, de uma maneira figurativa, que você poder usar o nome de Jesus, você tendo crédito para isso, com Deus, não existe limites. E nós temos que crer nisso. Deus não é o Deus do pirim-pim-pim, passe de mágica, pum, vai lá acontecer. Não é isso. É comunhão, é caminhada, é relacionamento, é conexão, é oração, poder vindo através de joelhos dobrados. Quando você faz tudo isso aí, você pode tomar posse desse poder que Cristo delegou para os discípulos. Mas Ele não disse, Ele falou para os discípulos, mas não disse que seria para os discípulos. Ele disse que todo aquele que crê no meu nome. Você crê no nome de Jesus? Você crê no nome de Jesus? Então todo aquele que crê no nome de Jesus fará as coisas que eu fiz, coisas maiores. Porque o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis, é o dono do ouro e da prata, aquele que tudo pode e tudo fez, é o alfa, é o ômega, é o rei dos reis, general dos exércitos. Irmãos, é Ele que pode, é Ele que faz. E Ele está sedento para fazer maravilhas para cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós somos preciosos e porque o nome dele será glorificado. Mas para isso nós só precisamos de uma simples coisa: andar segundo a sua vontade. E aí eu quero terminar lendo exatamente isso. Vou repetir o versículo 24 e 25. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, essas minhas de hoje,
de ontem, dos cultos que você tem participado, dos cultos que você vem participar. Tivemos um culto tremendo de manhã. O pastor Renato pregou aqui e falava exatamente isso. Você não precisa gostar do pregador, da pregadora, de quem vai ministrar a palavra. Saiba que se a pessoa está fazendo aquilo, porque é Deus que escolheu. Apenas feche seu olho se você não for muito com a fachada da pessoa, mas ouça a palavra, absorva a palavra, que diz então: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui eu colocaria, irmão, se eu fosse escrever essa Bíblia, porém, mas não foi eu que escrevi. Só que no versículo seguinte diz assim, ó, olha o que diz: agora aquele que ouve estas minhas palavras e as não, o que diz aí na sua Bíblia? As não cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa. O que aconteceu com a casa? A casa caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Irmãos, nós temos o livre-arbítrio na caminhada com o Senhor. Já começa por aceitar Jesus ou não. Ninguém vai chegar à sua cabeça e dizer: você tem que aceitar, com uma arma ela fala, você tem que aceitar Jesus. Foi assim com alguém? Foi assim com alguém? Livre-arbítrio de aceitar ou não. Livre-arbítrio de ouvir a palavra e praticar, ou não. Só que se nós praticamos, nós sabemos quantas bênçãos o Senhor tem guardado para cada um de nós. Agora, se nós não praticamos, Ele compara com a casa. Construa num lugar firme. Nós temos um construtor aqui, que eu não posso falar besteira, que ele vai me corrigir. Não é assim, irmão Isaías? Construa num lugar sólido. Não vai ter problema. Construa de uma maneira correta. Agora, construa em qualquer lugar. É óbvio que vai cair. E a nossa vida deve ser assim, irmãos. Construir. Caminhar de uma maneira sólida, baseado na palavra de Deus, baseado no que Deus tem nos ensinado, sabendo, irmãos, que nós temos total liberdade de chegar até Deus de uma maneira correta, através de Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Pagou um preço para restabelecer essa comunhão com o Pai. E semana que vem é dia de Santa Ceia. Semana que vem é dia de nós termos esse memorial, para lembrar tudo o que Ele fez. Nunca esqueça, irmãos, do poder que você tem no nome de Jesus. E para que esse poder venha até a sua vida, quando você usar o nome de Jesus nas suas orações, nos seus pedidos, é só você andar de uma maneira que a palavra ensina. Nada mais do que isso. Grandes maravilhas irão acontecer em nossas vidas, se nós cremos verdadeiramente no Senhor, cremos na palavra dEle, praticarmos a palavra dEle e usar o nome de Jesus. Para usar o nome de Jesus, é ter crédito para isso. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. É momento de renovo, se voltar a Deus. Momento de tirar aquilo que nos separa do Senhor. Momento de restaurar, momento de deixar para trás o que ficou para trás.
e sabendo que Deus tem uma nova história. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu acho tremendo isso, porque quando nós olhamos essa passagem bíblica, nós sabemos que aconteça o que acontecer, não importa o que aconteceu ontem, Isaías, mas Ele está sempre ali pronto para nos pegar pela mão, nos abraçar, nos mostrar como devemos andar. Isso só depende de cada um de nós. Amém? Feche teus olhos. Eleva o teu pensamento para o alto. Faz uma rápida reflexão aí de como que está a sua vida com o Senhor. Se você tem praticado a palavra, se você tem construído a sua vida numa terra boa, firme, e para que o vento não te derrube. Ou se você tem ouvido a palavra, mas tem deixado ser levado pelas circunstâncias da vida. E quando você age assim, você está edificando a sua casa numa terra qualquer, que qualquer ventinho vai te derrubar. E é por isso que a palavra diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, porque o dia mau vem para todo mundo. Mas se nós estivermos fortalecidos no Senhor, que a nossa vida aos pés da cruz, ainda que passe pela sombra do vale, Ele será contigo, Ele não vai te abandonar, Ele é o socorro bem presente. Aleluia, soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus. Aqui está teu povo, ó Pai, na tua casa, e aqueles que nos acompanham de maneira online, Senhor, que estão acompanhando nesse momento, ou o momento em que for ouvir, ó Pai, não importa, mas faz um renovo por completo na vida dessa pessoa, Senhor, não pela minha pregação, mas pela força da tua palavra, Senhor, que a gente possa entender o que tem que ser mudado, o que tem que ser transformado, o que tem que ser deixado de lado para andar segundo a tua vontade. Visita as famílias aqui representadas, visita o plano dos seus filhos, visita, ó Pai, as circunstâncias que ele tem enfrentado, as aflições, ó Pai. O Senhor sabe, conhece o mais íntimo de cada um. O Senhor sabe, conhece a cada um desde o ventre da mãe, Senhor. O Senhor sabe o hoje, sabe o ontem, sabe o que está por vir. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar de uma maneira que agrade o teu coração, de uma maneira, ó Pai, que a gente não desvie, ó Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas antes de uma maneira reta. Ajuda-nos, ó Pai, nos dá força, porque por nós mesmos, nós não conseguimos, Senhor, mas sabemos que o Senhor é conosco, é o Senhor que visita cada um de nós, é o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos fortalece, nos consola, nos anima, nos renova, para que nós alcancemos, Senhor, a Tua vontade. Ajuda-nos a caminhar de uma maneira que nós alcancemos o Teu reino, Senhor, porque a Tua palavra que diz que aqueles, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Nós queremos desfrutar do melhor aqui, construindo uma vida, Pai, justa e correta diante de Ti, diante do Teu altar. Assim nós cremos, em nome de Jesus, e Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos. Adore a Ele, em nome de Jesus.